hoje em dia nós podemos considerar, né, o PCC como uma máfia. Com isso, óbvio que ela se ramifica principalmente na América do Sul, né, onde nós encontramos aí os nossos maiores produtores, entre aspas, óbvio, de cocaína, de outros entorpecentes, e nós temos um vasto território, né, território nacional, cuja entrada da droga é muito bem-vindo. Por outro lado, nós vamos falar de 30 anos, onde, eu não vou dizer o Ministério Público, porque não foi, mas, enfim, todo o sistema não levou a sério o que poderia ser a máfia. Não levou à verdade o que poderia ter sido levado logo de início. Então, eu lembro bem que quando nós começamos a falar em organização criminosa, nós, publicamente, não poderíamos e não pudemos falar o nome, PCC, porque isso geraria marketing para eles. Então, a gente só falava assim, tem uma organização criminosa, é uma organização criminosa, e a gente, na verdade, foi sucumbindo o Estado foi sucumbindo a esta organização criminosa. E o que é mais grave, sucumbiu junto à nossa legislação, que permitiu, até hoje, que a coisa ficasse, agora que nós ouvimos, né, falar, a associação criminosa, né, a gente chamava antigamente de quadrilha só, né? Artigo 288 do Código Penal. Então, agora se criou um crime novo de associação criminosa, mas continuam extremamente, eu estou falando do legislativo, continuam extremamente benevolentes quando nós falamos em penas, em sanções, em regimes, e a possibilidade, o que é mais ridículo ainda, falamos de PCC, mas falamos de tráfico privilegiado. Então, alguém solta um criminoso e tem 700 quilos no seu caminhão, dizendo que ele não é traficante. Ele carregava alguma coisa que não era droga. E por aí vai, né? Se a gente for falar mais, aeronaves, que são meios de transporte que são devolvidas aos criminosos, eu estou dando uma geral, rapidamente, mas é bem isso que está acontecendo. Hoje, o Ministério Público atua de forma organizada, sem dúvida, com base em inteligência, assim como a Polícia Federal, a Polícia Estadual, DENARC, mas é muito difícil conter por conta do Legislativo. Aproveitando ainda um pouquinho, a senhora doutora, antes de passar para o resto da mesa, fiquei curiosa para saber sobre a legislação, como poderia ser um possível endurecimento, se isso facilitaria, de repente, o combate, como que a senhora vê a PEC da segurança pública no meio disso, se dá para fazer uma relação com esse combate à organização criminosa? Bom, para mim, PEC da segurança, zero, não funciona. PEC já significa que não vai funcionar, entendeu? Tem que botar a lei para trabalhar, os legisladores, os deputados, de fato, se debruçarem para isso. Eu vim aqui, certa feita, acho que foi em dezembro deste ano, né, de 24, e coloquei também a mesma forma. Quer dizer, todo mundo preocupado com as suas emendas e ninguém preocupado com o problema. E eu estou falando muito sério, assim, eu estou falando assim, desculpe até a veemência, mas não dá. Então, todo mundo preocupado com as suas emendas e um tipo de legislação foi aprovado com muita dificuldade, que é a história da saidinha. A quem interessa não enfrentar o crime organizado? A quem interessa não enfrentar? Porque hoje eles tomam conta, inclusive, de várias seções, né? Podemos dizer assim, que são as mandantes no país. Eu não quero ficar falando aqui de poderes e nada disso, porque não é o caso. A gente só trabalha com prova, né? Como eu falo, eu acho, não dá para trabalhar. Mas a legislação, ela tem que endurecer de tal sorte que o criminoso não tenha que sair. Se até 1984 o indivíduo só saía com 3/4 da pena porque era reincidente, 1984, por que hoje ele tem que sair com 1/5 da pena? Mas olha, tráfico de drogas não permite liberdade provisória. Mentira! O tribunal dá liberdade provisória. Tráfico de drogas, não permite progressão de regime. Progressão de regime existe. E ainda esse tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º da Lei de Drogas,
que é a coisa mais ridícula do mundo, porque não prevê um pouquinho de droga, é qualquer quantia de droga, né? Então, eu ainda bato nos legisladores e bato mais. Vai ter Cracolândia, vai ter, seja lá o que for, polícia na rua para prender traficante a cada esquina. Ok, prendeu? Justiça não pode soltar e legislativo tem que fazer isso pela justiça, não deixar soltar. Então a polícia, eles têm razão, a polícia prende, o judiciário solta. E por que solta? Porque cumpre a lei. Todo mundo cai de pau no judiciário, mas cumpre a lei é isso aí. Então é isso, fica muito difícil. Thaís, puxando um pouco essa questão da prisão dessas pessoas que estão, então, em organizações criminosas, aí a gente também tem um segundo problema, que é o PCC, ele se expande dentro justamente das prisões, então a gente pode enxergar um problema dentro dos próprios presídios. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção nesse relatório que foi divulgado pelo MP aqui de São Paulo é que esses membros que estão viajando para outros países, eles viajam não só a negócios, esse é o termo que acho que é utilizado, mas eles viajam para se infiltrar em cadeias de outros países. Isso tem chamado a atenção, né? Sim, com certeza. Boa tarde a todas as pessoas. E eu acho muito importante nós olharmos para essa situação do viés de que não se trata apenas de uma questão de segurança pública. Quando a gente vê que o PCC está avançando, na verdade, a gente precisa analisar esse fato através do impacto da saúde pública. Entender que a questão da guerra contra as drogas não é simplesmente fortalecer o poder judiciário ou endurecer as leis. São 40 anos de endurecimento de leis, 40 não, né? Mais de 30 anos, onde o Estado tenta conter o PCC através de algumas legislações, através de prisões e, na verdade, não encara o real problema, que é a desigualdade, a falta de saneamento, a falta de educação, a falta de alimentação de um povo que está sendo massacrado. Então, por que o PCC nasce? É como uma forma justamente de se impor, de reclamar de uma sociedade que aprisionava pessoas e matava, torturava pessoas na cadeia. Então não dá para olhar para esse avanço simplesmente pensando em segurança pública, fortalecimento de leis e prisões. Não é sobre isso. É sobre a falta de garantias mínimas de dignidade das pessoas. O Brasil é signatário na ONU de tratados internacionais, como as regras de Mandela, por exemplo, que determina que os presos devam ser tratados com dignidade. Isso não acontece no nosso país. Então é importante lembrar que toda essa violência, que tudo que está acontecendo agora vem como resposta de um país que não respeita as pessoas mais pobres. Então, eu entendo que é muito frustrante, eu entendo, mas hoje o PCC já está infiltrado em todos os poderes, na economia, na política, então é muito complexo e não se resolve simplesmente com majoração de penas, com leis mais duras, com prisões perpétuas ou prisões de não sei quantos anos, se resolve através de educação, alimentação, respeito à dignidade da pessoa humana, como a nossa Constituição Federal determina. Para trazer aqui um exemplo rápido, inclusive na capital paulista recentemente, empresas de ônibus foram afastadas aí do contrato com a prefeitura depois de apuração de que tinham um envolvimento com organizações criminosas. Isso é um exemplo de vários, né, como elas citaram, que a gente tem aqui no país, mas o mais recente que me veio à cabeça. Luciana, tem solução para isso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que não tem solução, porque nós temos um problema muito sério. Eu sou especialista em direito empresarial, em processo penal e em compliance. Quando você fala no crescimento do PCC, nós temos cada vez mais essa organização criminosa, que não é mais organização, é uma máfia, como muito bem foi colocado, constituindo empresas. Então, o dinheiro ilícito hoje, ele é legalizado. Então, a gente tem o primeiro problema. A gente tem, abre aspas, o contador bandido, que é o que abre a empresa e que cria a estrutura com auxílios de advogados mal intencionados que assinam os contratos sociais que são registrados nas juntas comerciais do nosso país. Outro problema mais sério ainda, não adianta falar em endurecimento de leis, sendo que quem faz as leis, muitas vezes, o nosso legislador,
ele foi financiado, a campanha dele, através do quê? De dinheiro oriundo do PCC. Aí, quando a gente pega o nosso Código Eleitoral, nós temos uma cláusula de inelegibilidade que fala que aquele que tem um problema criminal, que ainda não transitou em julgado, ele fica inelegível por 8 anos, ele não pode registrar sua candidatura. Ok, só que nós temos um Código Eleitoral vindo, com alterações que serão mais prejudiciais ainda para o eleitor e para o cidadão brasileiro, quando você pensa em organização criminosa, em máfia, em PCC, porque existe uma cláusula lá que fala que talvez não precise de trânsito julgado para aquele cidadão que é criminoso, que financia maus políticos, ingresse no poder legislativo. Então, se quem faz leis foi financiado por quem controla o tráfico de drogas, controla o PCC, essa pessoa, infelizmente, não vai fazer algo que seja em prol da sociedade. Então, precisa haver um retrocesso, voltarmos lá atrás, resgatarmos valores sociais, olharmos para o nosso país como um país diferenciado, escolhermos melhores os nossos políticos, estarmos atentos às leis e termos profissionais que honrem os seus códigos de éticas no sentido de não contribuir para com esse tipo de abertura de empresas criminosas. Bom, Alex, eu acho que um ponto importantíssimo que você pode trazer para a gente sobre o assunto é o quanto de dinheiro movimenta uma organização criminosa como essa e o quanto essa infiltração em diversos locais, o próprio MP já alertou que está totalmente infiltrado no estado de São Paulo, por exemplo, ela dificulta o combate, né? Exatamente. Primeiramente, agradecer a Beatriz pelo espaço, Jovem Pan, também saudá-las, a doutora Eliana, a doutora Thaís, a doutora Luciana e toda a audiência que nos acompanha. Bom, acho que a relação aqui econômica, né, são diversos números. Eu estava, inclusive, até estudando, lendo mais o assunto, já acompanho já de alguns anos para cá, que, como todas disseram com propriedade, falando da área econômica, está falando aqui da economia paralela, corresponde 15% do PIB, dados que saíram da FGV de 2023, ou seja, 2 anos para cá, talvez em 2025 esse número seja maior. Economia paralela, a gente fala tudo que é ilegal, né, que acaba transitando aqui no Brasil. 15% do PIB é muita coisa. Então a gente pode dizer que o crime organizado hoje virou uma multinacional com grande representatividade. E mais, me arrisco em me dizer que, se não, é um dos maiores exportadores do Brasil, né, de narcotráfico, enfim, de todos os tipos de produtos ilegais que o crime está penetrado. E agora entra as bets, né? As bets também, principalmente, né, que tem essa discussão, né, até quanto, né, as bets estão, não estou dizendo que todas as bets, mas, enfim, tem investigações, né, inclusive, né, doutora, incluindo nesse momento, o envolvimento das bets nesse sentido e, ao mesmo tempo, essa formalização do crime. Ou seja, ao mesmo tempo, as fintechs, eu falo que o grande avanço que o Banco Central fez com a gestão do Roberto Campos Neto, agora pelo Galípolo, né, de trazer um avanço no mercado de capitais, que veio advindo das fintechs, algo hoje nós temos aí grandes partes dos bancos na palma da nossa mão, no nosso celular, graças às regulamentações que são feitas do Banco Central. E onde foram feitas grandes operações, né, tanto do Ministério Público, tanto da Polícia Federal, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança, nas fintechs também, várias fintechs que transitaram bilhões de reais e também estruturas offshore. Né? Inclusive, a doutora Luciana estava comentando sobre empresas que são constituídas, né, contadores também lá de fora, que também constituem offshores, né, para ocultar ainda mais o dinheiro. Então, o problema aqui, Beatriz, não é só o âmbito Brasil, logicamente, a gente sabe disso. E quando a gente fala aqui de faturamento do PCC, a doutora Eliana pode me corrigir aqui, mas eu estava lendo números, inclusive, do MMP, que estavam transitando entre 1 a 2 bilhões de reais, né, os dados do PCC. E aí, quando a gente, logicamente, como a doutora também comentou, se somar outras organizações criminosas, o efeito realmente é enorme. E muito disso, nós que estamos aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não consegue entender o tamanho da dimensão disso. Né? E como não é tangível aos nossos olhos, né, no nosso dia a dia, isso acaba, às vezes, passando despercebido para o público que nos assiste. Mas a gravidade que afeta o nosso dia a dia é isso, é o aumento da criminalidade, né? É toda essa impunidade que a gente vê diante das telas que os jornais acabam divulgando, essas atrocidades que acontecem. Então, realmente, na parte econômica, é um desastre, porque a gente está falando aqui, a gente está passando um desafio fiscal no Brasil.